Essa questão aqui é uma questão de equilíbrio estático. Vamos só relembrar o que precisa, quais são as condições para que um corpo esteja em equilíbrio estático. Então, para que isso aconteça, para que esse corpo esteja em equilíbrio, todas as forças que estão agindo sobre ele, quando a gente fizer o somatório dessas forças ou calcular a força resultante entre elas, essa força resultante ou este somatório tem que ser igual a zero. Então, essa condição aqui, ó, somatório das forças que agem no corpo, tem que ser igual a zero. Essa é a condição para que um corpo esteja em equilíbrio estático, ok? Então, essa questão aqui quer que calcule o valor das forças que os fios estão fazendo, a tração do fio 1 e a tração do fio 2, para suspender esse corpo aqui. E o problema diz que o corpo tem um peso de 80 newtons, certo? Então, ele deu outras informações também. Ele nos mostra aqui pela figura que o ângulo de inclinação desses fios em relação à horizontal é para o fio 1, 30 graus e para o fio 2, 60 graus, certo? Como eles têm ângulos de inclinação diferentes, será que eles vão ter a mesma força, cada um deles? Será que cada um desses fios vai fazer a mesma força para sustentar esse corpo de 80 newtons? Então, vamos calcular para ver o valor de cada uma delas, que é isso que o problema quer, né? Determinar as trações T1 e T2, suportadas pelos fios, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz é traçar um sistema de eixos cartesianos, ok? Então, aqui a gente faz o eixo Y, sempre considerando o corpo na origem, tá? E aqui a gente tem o eixo X. Então, aqui só para ter uma ideia. O ideal mesmo é desenhar ou representar aqui o sistema, o diagrama de corpo livre. Então, a gente representa aqui o eixo Y, aqui o eixo X. Na origem do sistema, a gente tem o corpo. E agora a gente representa os vetores, que são as forças. Então, a tração 1, ela está aqui, fazendo 30 graus com a horizontal, ok? E a tração 2 tá aqui, fazendo 60 graus com a horizontal, certo? Que outra força que está agindo nesse corpo? Além das forças que os fios estão fazendo sobre ele? Tem a força peso. A força peso, ela sempre na vertical, em direção ao centro da Terra. Então, a gente representa aqui no eixo Y, com o sentido para baixo. Então, eu tenho a força peso aqui, aqui eu tenho a tração do fio 1 e aqui eu tenho a tração do fio 2. Tranquilo até aqui? Então, para que a gente calcule esses valores de T1 e T2, a gente precisa primeiro decompor essas forças, certo? Vejam que T1 e T2 são dois vetores que não estão nem no eixo X, nem no eixo Y. Então, a gente vai decompor eles em componentes X e Y. Então, vou fazer aqui T1, componente X da T1 aqui, T1X. E aqui eu faço a componente X da T2, T2X. Da mesma forma, as componentes Y. Aqui, T2Y. E aqui, T1Y, tá? Ficou meio pequeno aqui, mas depois vocês olham com calma, ok? E aí a gente começa a fazer o somatório das forças nas duas direções. A gente tem na direção Y e tem na direção X. Quantas forças a gente tem na direção X? Então, no eixo X, a gente tem T1x e T2x. São duas forças, ou seja, dois vetores, na mesma direção e sentidos opostos. Então, aqui eu vou fazer o somatório das forças na direção X. Esse somatório das forças na direção X tem que ser igual a zero. Então, vou colocar aqui as forças, que é T1x e T2x. Como elas têm mesma direção e sentidos opostos, a gente vai fazer uma subtração entre elas.
Então, T1x menos T2x é igual a zero, ok? E agora o somatório das forças na direção y. Somatório das forças na direção y também tem que ser igual a zero. Quantas forças eu tenho na direção y aqui no meu sistema? Eu tenho a T2y e tenho a T1y, certo? As duas no mesmo sentido e na mesma direção. E eu tenho uma terceira força, que é a força peso. Ela está também na mesma direção, no eixo y, mas ela está no sentido oposto. E aí eu faço o somatório dessas três forças e igualo a zero. Então, eu vou ter aqui T1y mais T2y, porque as duas estão na mesma direção e mesmo sentido, então eu somo, menos a força peso, que está na mesma direção, mas com sentido contrário. Isso aqui eu igualo a zero. Tranquilo até aqui? Então, vamos continuar. Aqui vai gerar um sistema de equações, duas equações e duas variáveis, um sistema simples, ok? Que vai ficar assim, T1x menos T2x igual a zero, e aqui no eixo y, T1y mais T2y, esqueci o y aqui, igual a peso, tá? Então, eu passo esse menos peso que está desse lado da igualdade para o outro lado positivo, ok? Então, eu tenho aqui o meu sistema de equações. E aí, vejam que eu tenho as componentes da força. T1x, T2x, T1y, T2y. E aí eu vou lembrar lá da aula de decomposição de forças, que nos dava as equações, né? Para decompor, para calcular a componente x e a componente y. Então, a gente tinha aqui, a componente x da força é igual a força, ou seja, o módulo da força, vezes o cosseno do ângulo que essa força faz com a horizontal. E a TY, a componente y, é o módulo da força vezes o seno do ângulo que essa força faz com a horizontal, ok? Então, eu vou utilizar essas relações aqui, vou fazer e vou substituir aqui no sistema. Então, no lugar de Tx, eu vou colocar T cosseno de θ, tá? Então, vamos lá. Pegar no eixo x. T1x vai ficar T1 cosseno do ângulo que a T1 faz com a horizontal, que é 30 graus. Então, T1 cosseno de 30. Menos T2 cosseno de 60, porque é o ângulo que a T2 faz com a horizontal. 60. Tá? Agora, no eixo y. T1y vai ser T1 seno do ângulo que a T1 faz com a horizontal, que é 30, mais T2y é T2 seno de 60, igual a 80, que é o valor do peso, que é o módulo do peso. Tranquilo até aqui? Espero que sim. Então, a gente começa a fazer as substituições dos valores de seno e cosseno que a gente tem aqui. Vamos lá. Fazendo as substituições, então, dos valores de cosseno e de seno, a gente vai simplificar um pouco. Então, vamos lá. No lugar do cosseno de 30, eu vou colocar o valor numérico do cosseno de 30. Então, cosseno de 30 é igual a 0,866, a gente arredonda para 0,87. Então, vai ficar 0,87 vezes T1, né? No lugar do cosseno de 30, eu coloco o valor e multiplico por T1. Menos, agora o cosseno de 0,6, aliás, o cosseno de 60, que é 0,5. Então, eu vou ficar com menos 0,5 vezes T2. Isso aqui é igual a zero. Agora, aqui embaixo, o seno. Seno de 30 é 0,5. Então, vai ficar 0,5 T1 mais seno de 60 é o 0,87. 0,87 T2. Isso aqui é igual a 80, que é o valor do peso. Tranquilo? Aqui já simplificou um pouco mais. Então, aqui a gente já consegue visualizar, né, as variáveis T1 e T2, que é o objetivo que a gente tem de encontrar os módulos de T1 e T2. Então, aqui a gente tem duas equações e duas variáveis, e a gente vai resolver esse sistema por substituição, que eu acho que é a forma mais simples aqui, nesse caso. Tá? Então, aqui, deixa eu colocar mais aqui para baixo. Eu vou ter
vou isolar primeiro o T1, ok? 0,87 T1 vai ser igual a 0,5 T2. E aí eu vou isolar aqui o T1, T1 vai ser 0,5 T2 dividido por 0,87. E aí eu vou ter uma relação aqui para T1, que vai me dar 0,5 dividido por 0,87, que dá 0,57. Então, eu vou ter 0,57 T2. Então, eu tenho uma primeira relação que diz que T1 é igual a 0,57 vezes T2. E aí, eu vou fazer essa substituição aqui na segunda equação, ok? Então, aqui, no lugar de T1, eu vou colocar isso aqui. Então, 0,5 vezes T1 vai ficar 0,5 vezes 0,57 T2. Mais 0,87 T2 igual a 80. E aqui eu vou conseguir definir a T2. Tá? Então, vamos resolver aqui. 0,5 vezes 0,57. 0,5 vezes 0,57. 0,28. 0,285 eu vou considerar 0,28. Tá? Então, 0,28 T2. Mais 0,87 T2. Isso aqui é igual a 80. Fazendo essa soma aí, a gente vai ter 0,28 mais 0,87, que dá 1,15. Eu vou ter 1,15 T2 igual a 80. T2 vai ser 80 dividido por 1,15, que vai me dar um valor de, vamos ver aqui, 80 dividido por 1,15, 69,6. Então, 69,6 newtons é a força que o fio 2 faz para sustentar o bloco, ok? Tendo esse valor aqui, a gente consegue achar a T1, né? Então, voltando aqui, eu vou ter que T1 é igual a 0,57 vezes 69,5. E aqui eu vou ter o valor da tensão ou da tração no fio 1. 0,57 vezes 69,5. Vai me dar um valor de 39,6. Então, 39,6 newtons. E aqui a gente finaliza o problema, calculando a tração no fio 1 e a tração no fio 2. Tranquilo?